então tu não tá de sacanagem. Não, Existem existe. ordens vampíricas. Existe, pô, lógico. Esse anticristo tá falando aí, Sim, que seria concebido desse jeito aí, sim. não é o mesmo anticristo que a gente tá aqui pirando que seria o Trump. Então, pode ser que o Trump tenha sido concebido assim, eu não sei. Será? Alguns xaropes dizem que sim, né? Que ele foi concebido dentro de um ritual de magia sexual. Que esses rituais existem. Agora, se o anjo... Se o demônio insemina, eu não sei, mas que os cara praticam isso, eles praticam. Tá. Tem gente que acredita nisso. Tu tá falando dessa sociedade secreta, Sim, tipo o sim. Código da Vinci. Sim, exatamente. Tá. Na verdade, em vez de ser priorado de Sião, é a ordem dos 9 homens desconhecidos. E cara, Essa aqui é a se ordem. eles são desconhecidos, como é que tu tá ligado Que ele neles? deu mole, né? Aí eu conheci. Não é não? É porque alguém tava lá dentro Talvez e sejam 11. soltou o bizu. Talvez sejam 11. E, porra, Não, ainda bem tem que só que ser descobriram 9. o 9, mano. Tem que ser 9 porque a numerologia é muito forte pra eles, né? Por quê? 9 é um 6 de cabeça pra baixo? Não, porque 9 é um número... os números... Primeiro a gente tem que entender que para eles o número é muito importante, por causa da numerologia. Por que no caso do 9? O 9 é um número que é chamado número do egoísmo, ou da vaidade, ou do orgulho. Tipo, eu sou o cara. Porque todos os múltiplos de 9, se você soma os números, vai dar 9. Né? 9 vezes 2, 18, 8 mais 1 é 9, 27, né? 3 vezes 9, 27, 7 mais 2 é 9, e assim sucessivamente. 9 vezes 9, 81. Daí pros caras é importante que seja 9. Tem essa força no mundo espiritual. O 11 também. Aí, os caras entendem de tarô, ele vai entender um pouco disso, ou de Kabbalah, né? Porque o tarô, você tem os arcanos ali, cada arcano tem um símbolo e tal. Então, eles operam em cima dessa lógica da simbologia do número, da força espiritual do número para trazer algo à realidade. Kabbalah é uma vertente mística da cultura judaica. É misticismo judaico. Mas tem vários níveis, várias interpretações, né? Mas a Kabbalah é considerada um sacramento também? Tipo, Sacramento? no sentido de, peraí... Uma iniciação ali? alguma coisa assim. Um rito de passagem? Tipo, as pessoas passam por um cara que... Depende da interpretação. Tem uma linha judaica que o cara só pode estudar Kabbalah a partir de 40 anos de idade, tem que ter filho e tal, aí ele tem uma iniciação na Kabbalah. Mas a Kabbalah tem várias interpretações, né? Você pode usar aquilo ali pra tentar entender Deus melhor, tentar se entender melhor, pra tentar criar um business, ou então pra... Ser coach. Também, total. Pra conseguir dominar a mente das pessoas. Eles usam pra isso. Se você consegue... O cristianismo não tem uma vertente mística como a Kabbalah, tem? Com certeza, tem. Se você pensar de certa forma, a maçonaria foi criada por certos graus, foram criados por cristãos, né? É a Rosa Cruz também. Tanto que a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, ela remonta ao Egito, mas se você pensa você tem o Christian Rosenkreuz, né, que é o fundador, mas ela tem alguns desenhos que você vê que é a rosa e a cruz em cima. Então é o misticismo, poderia ser visto como misticismo cristão. Por que Mas a o rosa? cristão olha pra isso daí e identifica que aquilo ali de fato comunica com ele, que é cristão também? Porque, ó, em geral... A maioria dos cristãos tem medo, aversão a isso, porque ele considera pecado fazer aquilo. Diabo. Considera como se fosse magia, né? Uhum. Então seria algo proibido dentro do que você vê na Bíblia lá em Deuteronômio 18 e tal, diz pra você não fazer adivinhações, né, magias e tal. É claro que muitos maçons e Rosa Cruz se consideram cristãos e eu não vejo nenhuma dicotomia com isso. Tem vários pastores maçons. Mas há um problema na Bíblia, né, com relação a isso, porque tem algumas práticas ali, ainda que elas sejam secretas, mas pelo que alguns livros e ex-membros falaram, você fala, poxa, cara, isso aí não tem como o cristão fazer, né? Meio anacrônico, né? É igual tu torcer pro Corinthians e pro São Paulo ao mesmo tempo, você fala, poxa, escolhe um pra você torcer aí. Mas tu estudou, por exemplo, tu falou aí, o cara que manja de tarô, o cara que manja de Kabbalah, Sei. o cara sabe qual é do 9, que não sei o quê. Então tu foi olhar essa parada. Fui, com certeza. Minha família, a parte da minha mãe, é tudo maçom e Rosa Cruz, pô. Então eu tenho esse DNAzinho dessa curiosidade pelo oculto, né? Tu não foi demolei, não? Não fui, não. Ninguém me chamou. Nem Lauto, nem na Desordem Paramaçônica. Entendi. Demolei é maçonaria antes de 18 anos, né? O garotão. Juvenil. Garotão. Porque maçonaria só pode entrar com 18 pra cima. Eu lembro no quartel, inclusive, tinha um moleque que ele falava que ele era demolei, que não sei o quê, e eu ficava olhando aquela porra assim, sem querer, sem entender muito qual era do bagulho. É a moral da história. Porque pra mim, assim, qual que era o bagulho do maçom? Eu via os caras falando disso daí como
como uma galera que se ajudava. Sim, também. Tá ligado? Fraternidade. Então, por exemplo, o maluco dá 3 pontinhos na assinatura, Aí dá, opa, vou dar uma o moral outro ali. maluco lá, tá, esse daqui Vamos é dar dos uma- nossos. Vamos dar uma força aí. Toma aqui uma força aí. É. E eu achava maneiro essa porra. Mas aí eu escutava Esse as outras. princípio é interessante. Escutava as outras histórias dos caras que grau tanto lá que o maluco andava com a capa do Drácula e dormia dentro do caixão. Tá ligado? Eu vi isso, faca. Eu já não Então sei. aí eu Aí ficava, tem caralho. outras ordens vampíricas que os caras fazem isso, né? Na maçonaria eu não sei. Ordens Vampíricas, vampíricas. eclésia gnóstica, os caras fazem isso. Calma aí, então tu não tá de sacanagem. Existem Não, existe. ordens vampíricas. Existe, pô, lógico. Os Existe caras só ordem vive tudo de que você noite, quiser, só pro vive cara de virar lobisomem, tem tudo ali. Não sei se ele vira, mas eles dizem que vira, né? Aí tem que cruzar o abismo, né? Cruzar o abismo são os últimos 3 níveis lá da árvore da vida da Kabbalah, né? O abismo é o número 11, por isso que o 11 é um número importante também. E isso daí leva uma vida pra tu entender essa porra, imagina. É um estudo, dá pra ficar a vida inteira estudando e às vezes o cara fica a vida inteira estudando e não entende, né? Porque não chegou no grau. Eu não cheguei, que eu nunca fui iniciado em nenhuma ordem dessa. Eu estudo os caras que saíram de lá e falaram alguma coisa. Os caras trocam ideia contigo sobre como é Não, lá. os livros, né? Ah, os livros. entendi. Tem um cara chamado William Schnoebelen, ele já foi dessas ordens, ele conta. Tem o Léo Zagami, que é um italiano. E por que te interessa isso? Por causa da batalha espiritual. Tá. Pra eu entender tá. como é que o mundo espiritual se movimenta e eu transitar ali dentro e entender a estrutura de controle do mundo também, porque o mundo é governado por grupos secretos, né?